Antes de começar, eu gostaria de fazer uma introdução, alguns questionamentos. Se Kafka, no século XX, vivesse num mundo turbulento, século XX, maravilhoso e terrível, século XX, sanguinário e deslumbrante, século XX, vivesse num mundo com renda básica incondicional, se Van Gogh, no século XIX, vivesse num mundo com renda básica incondicional, a história seria outra. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Eu pego Kafka no século XX, Van Gogh no século XIX, não como exemplos específicos e exceções. São exceções em relação a seres humanos especiais, acima da média e à margem, mas são símbolos. Existem diversos Kafkas, diversos Van Goghs, hoje em dia, com talentos supridos, ceifados. Se naquela época eles já enfrentavam tudo isso, o Kafka tendo que se submeter a um emprego num escritório que acabou com ele. Quem lê os diários sabe muito bem, com a saúde mental, física, tudo mais. E o Van Gogh recebendo a mesada do irmão e no final se suicidando, porque a situação não é muito clara, mas foi praticamente um suicídio, mesmo que não tenha sido efetivamente. Morreu suicidado, porque o irmão não podia mais bancar ele, porque tinha a mãe doente e tinha o filhinho. Aí você diz, por que eles não vão trabalhar e tal? Mas os quadros do Van Gogh, toda a arte do Van Gogh não é um trabalho? Ele vendeu um único quadro em vida, e hoje em dia os quadros do Van Gogh são vendidos a milhões. Quem é que fica com essa grana? Então há milhares de Van Goghs hoje em dia. Eles não estão no museu. Entende? É um símbolo, é um signo Van Gogh, é um signo Kafka. A literatura do Kafka também não é um trabalho muito mais necessário, ao meu ver, do que o trabalho que ele exercia como funcionário, funcionalista, um sistema funcionalista. Por que eu pego esses dois signos? Para as pessoas entenderem um pouco onde que eu quero chegar a respeito da renda básica. A renda básica como propulsora incentivadora de um contexto que permita o florescimento de toda uma geração de talentos e de seres humanos livres, exercendo a sua potência e a sua vocação. Bom, eu tenho escrito e gravado muitos vídeos a respeito da renda básica, que lá fora chamam de Basic Income. Eu sou um grande entusiasta da renda básica incondicional. Enfim, tudo que me chega, e é impressionante como chegam coisas assim gratuitamente para mim a respeito da renda básica. Muitos artigos em inglês, enfim, eu tenho estudado muito a respeito. E eu costumo dizer, brincando, que eu sou... Quando me perguntam qual é a minha posição política, eu digo que eu sou suplista. Porque o Suplicy é o grande divulgador e o grande mentor da renda básica no Brasil. Há muitos anos já. Parece que ele escreveu 2 livros a respeito. E eu fico bobo de ver como a maior parte das pessoas que gostam do Suplicy, que até chegam a votar nele pelo caráter dele, não sabem sobre a renda básica. Então eu tenho escrito bastante e gravado muitos vídeos. Primeiro, por que eu acredito que a renda básica é primordial para este século? Por vários motivos, mas existem 2 principais. Um filosófico, que é um pensamento meu, assim, que séculos atrás, décadas atrás, seria chamado de utopia, mas que é possível. E um outro social, histórico. Porque a renda básica incondicional para todos, de certa forma, ela é uma grande superação do marxismo e das lutas sociais, ou socialistas. Porque a importância de Marx para o final do século XIX, para o século XX e ainda hoje em dia para o século XXI,
se deve ao fato de que mudou completamente. O Manifesto Comunista muda completamente a relação do operário com o patrão. O capitalismo do final do século XIX era brutal, obsceno, muito mais do que hoje. Quer dizer, pegavam criancinhas, né? Há fotos e relatos, criancinhas, mulheres, homens que apodreciam nas fábricas, sem nenhum direito. Então aqui no Brasil as pessoas falam, o Vargas, como se tivesse ele, por livre e espontânea vontade, deu os direitos aos trabalhadores. Não, foi por muitas pressões, inclusive de líderes do Partido Comunista. O Partido Comunista era clandestino na ditadura Vargas, mas os líderes que regimentaram as camadas populares de trabalhadores e as camadas sociais, e houve uma pressão, e houve mais direitos, que hoje em dia o brasileiro usufrui como se fosse normal, quando na verdade é histórico, é uma coisa de luta. E no mundo inteiro mudou a relação do operário com o patrão. A renda básica incondicional é uma superação disso tudo. Eu e uma série de outras pessoas, mas eu particularmente, eu não me sensibilizo por causas operárias nem trabalhistas. Esse é o meu grande dilema contra certos setores da esquerda e setores comunistas. Porque eu sou contra empregos obrigatórios. E o que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer que eu sou contra você ter que trabalhar para poder viver, sobreviver. A renda básica incondicional, ela acaba com isso. É incondicional porque você não precisa estar vinculado a nada. Sendo um ser humano, você já recebe esse salário por direito. Aí as pessoas dizem duas coisas. Primeiro, o brasileiro é muito alienado, não estuda a respeito disso. Lá fora eles estão muito adiantados. Se todos fossem que nem o Suplicy. E fala, isso não é possível, não há dinheiro suficiente. Eu dou risada na cara deles. Eles não estudam o acúmulo de riqueza e concentração de riqueza nacional brasileiro e do mundo. Há dinheiro de sobra. Segundo, eles falam, os países em que tentaram implantar isso não quiseram. Foi, por exemplo, Dinamarca, Noruega, parece que Suécia ou Suíça, eu sempre me confundo. Eu dou outra risada, porque o padrão de vida de uma classe média baixa, classe média, nesses países, é uma coisa que você não compara com o padrão brasileiro. É um padrão muito superior. Então, cidadãos desses países, cujas problemáticas são muito menores do que um país tão grande como o Brasil, com capitais tão problemáticas, cheio de problemas e coisas a serem solucionadas urgentemente, e com tanta injustiça que já vem de séculos, injustiça racial, injustiça econômica, social, tantas injustiças e misérias que já vêm de séculos, de escravidão e de oligarquias, lá isso é muito menos, isso é muito mais reduzido. Então os cidadãos não têm essa necessidade de uma renda básica incondicional. Em certos países não há essa necessidade urgente, como existe no Brasil, um país tão potente que precisa desses empurrões, digamos assim. E não seria um empurrão, é um modelo que talvez caminhe para algo universal, global, independentemente das necessidades da região. Porque aí vem o segundo tópico filosófico que eu tinha falado no começo. A renda básica incondicional, ela é importantíssima no sentido de potência e vocação humana. Então isso é brasileiro, é americano, é até chinês, é europeu. O ser humano tem sua vocação e sua potência. Isso vem antes de qualquer fator cultural. Isso é instintivo no homem. Então, você ter uma renda básica a nível de sofisticação humana, a nível de dignidade humana, para pelo menos suprir as suas necessidades básicas e poder usar esse tempo em que você estaria se escravizando num empreguinho ou num emprego que, por mais que fosse bom, cheio de direitos, ainda é injusto, e você não estaria fazendo aquilo que você gosta, que você ama,
todo esse tempo você usa para sua vocação, para sua potência, para dar um bem à sociedade e para si mesmo. Então acho que o nível é mais por aí, é filosófico, no sentido mesmo de sofisticação humana, de potência e vocação humanas. Eu vou continuar escrevendo, estudando muito e gravando a respeito da renda básica. Eu sei que muita gente não concorda, mas é preciso debater. Por que não concorda? Por que isso não seria bom? Por que seria bom? O que é preciso ser feito? Eu talvez faça a minha parte, que já é de grande ajuda, que é divulgar, estudar e escrever a respeito. Acho que todo poeta, e aí eu me coloco como poeta, eu sempre me coloco como cidadão, fazendo vídeos e escrevendo é como cidadão, minha preocupação social, política. Agora, como poeta, isso também é importante, porque poesia, arte, não tem a ver com lógicas imediatas de mercado, tem a ver com a formação humana. A renda básica incondicional, ela une o útil ao agradável. E ela tem sido estudada no mundo inteiro porque esse é o grande impasse do século. Como fazer com que o sistema em que nós vivemos, com os bancos sugando o capitalismo, com tanta concentração de riqueza, concentração de poder, com o socialismo para os ricos e um capitalismo para os pobres, como diria o Chomsky, com tantos FMIs, bancos mundiais, tantas oligarquias políticas e não políticas, tanta falta de democracia, como é que a gente faz com que haja mais justiça, mais vocação e mais potência humana? A renda básica incondicional, nesse quesito, ela é uma grande ajuda, ela é um grande passo, um grande caminho. É isso.